Atenção Brasil, primeiro tema na tela do canal do YouTube, o debate vai começar. Troca o tema e troca o GC também, tá aí na tela pra você. Quem é o maior favorito nas quartas de final do Campeonato Goiano? Quem é o maior favorito nas quartas de final do Campeonato Goiano? Põe pra gente os duelos, os confrontos da competição, né? Lembrando que umas caiu e a gente vai ter ainda o play-off do rebaixamento entre Centro-Oeste e Aparecidense. Primeiro jogo acontecendo sábado, né? A primeira partida na cidade de Guapó não, gente, de Nerópolis, né? Estádio de Amiguerra. E o jogo da volta, tô com o Guapó na cabeça aqui por conta do Borginho, grande Borginho. E o jogo da volta acontecendo em Aparecida de Goiânia, tá aí na tela do YouTube. Primeiro jogo sábado, 14 de fevereiro, 3h30 da tarde, a volta quarta-feira, 7h30, Aníbal Batista de Toledo. Agora, quartas de final, na tela. Quarta-feira, 7h30, Jonas Duarte, Anapolina e Jataiense. Jogo da volta domingo, dia 15, 4 da tarde, Arapucão. Também na quarta, tem Goiás e Craque. Ida, quarta-feira, 7h30, estádio Arena Riferte em Catalão. Jogo da volta sábado, às 4 da tarde, na Serrinha. Vila Nova e Anápolis, primeiro jogo em Anápolis, 9 da noite, estádio Jonas Duarte. Jogo da volta na segunda-feira, 7h30, Onés Brasileira Varenga, dia 16 de fevereiro. Atlética Becate joga a primeira quinta-feira, dia 15 de fevereiro, 7 horas, estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. E o jogo da volta domingo, 4 da tarde, dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, no estádio Antônio Ascioli. Diante disso, meninos e meninas, todo mundo na tela do canal do YouTube, é o primeiro tema. E eu quero a sua participação também. Quero a sua participação aqui no chat ao vivo, hein? 103 likes no canal do YouTube. Alô, Brasil, like, like, like. Sobe isso aí, pra gente bater os 600 hoje. O programa vai começar com tudo. Eu não quero ninguém murando hoje aqui. Eu quero opinião forte. Eu quero todo mundo aqui apontando favoritaço dessa fase quartas de final do Campeonato Goiano. É o Goiás contra o Craque? É o Atlético contra a Becate? Ou é o Vila Nova contra a equipe do Anápolis? Quem é o maior favorito nas quartas de final do Campeonato Goiano? Começa por você. Alô, comentarista do povo, fala comigo, Matheus Carvalho. Boa tarde, fera! Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos demais companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Qual que era a pergunta mesmo, Thiago? Quem é o grande favorito das quartas de final? Quem é? Quem? Pra mim, o Vila Nova. Pra mim, o Vila Nova é o grande favorito dessa próxima fase. Vai pegar a equipe do Anápolis. Novamente, o confronto, né? Vila Nova e Anápolis. Vai dar casamento esse negócio aí, não vai dar não, gente? Eu acho que vai dar. O Craque vai jogar contra o Goiás. Cara, o Craque é um time que precisa ser estudado, né? É um time que é uma máquina para jogar contra as equipes aqui da capital, mas quando é contra time do interior, fica fraco, vira uma mocinha. Quando joga aqui em Goiânia também tem muitas dificuldades, mas esse primeiro jogo será muito complicado. E o Atlético é aquele grande ponto de interrogação, né? Como será o Atlético neste mata-mata? O Atlético está começando o mata-mata por baixo. Eu acreditava muito em uma evolução do Atlético, mas tenho que lembrar também que eu falei que era a equipe que iria demorar mais para evoluir, mas a evolução ela tinha que ter acontecido. E infelizmente não aconteceu. Muitas oscilações, eu não posso me apegar aos jogos dos clássicos como um fator completamente positivo. Você tem que ter uma regularidade na competição caso queira ser campeão. Muito bem, 1h14 agora, então já começa o Matheus Carvalho, colocando seu grande favorito para essa fase, quartas de final do Campeonato Goiano de 2026, que promete demais, né, família? Deixa eu abraçar aqui o Márcio Tigrão, com Ayrton no gol, começa 1x0 pro Anápolis. Todo jogo ele franga. Daqui a pouco a gente fala do goleiro do Vila, né? Ontem mais uma falha clamorosa. Henrique Pereira Ramos, Thiago, boa tarde. Esse goleiro do Vila já provou que não dá conta. Falha todos os jogos. O Vila precisa urgentemente de um goleiro e mais 2 zagueiros para serem titulares. Denilson Félix, mandem o Lacerda embora e tragam Léo Condé. Ô Denilson, acho que a gente tem que tomar aqui muito cuidado para não ficar empurrando demissão de treinador. Não é possível que a temporada passada não ensinou algo para você, torcedor, para nós da imprensa, né? Não é possível. Nós ficamos aqui batendo palma 24 horas por dia, quase exigindo a demissão do Guanais. Aí o atleta foi lá e demitiu. E o Guanais depois fez um trabalho espetacular à frente do Mirassol, levando o time inclusive para Libertadores da América. O Guanais era fraco? Não. O Guanais dava conta do atleta? Daria conta. Só que faltou paciência. Cara, o Lacerda é bom treinador, dá conta. É um treinador interessante, é um cara bom em clássico, em jogo grande, é o atual campeão goiano, fez um trabalho razoável no passado na Série B do Campeonato Brasileiro, não deixou a desejar em relação aos outros treinadores, até com mais nome que passaram pelo Atlético. Então calma, gente, pelo amor de Deus, tá muito cedo. Tá muito cedo pra gente ficar aqui defendendo demissão de treinador. A gente precisa evoluir também, enquanto imprensa, enquanto torcida,
enquanto gente do futebol. Tá chato já, perdeu um jogo, manda embora. Não dá conta. Pelo amor de Deus, gente. Aí também não, né? Aí tudo tem limite. Calma, respira um pouquinho. Espera um pouco. 1h16. Folha de ofertas na Vesa Renault. Renault Duster Intense MT 2026 a partir de 114.990 com taxa zero em 24 meses. E com seu usado na troca. Venha para a folha de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. A Center Pisos é o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Ela tem ofertas bombásticas e está sorteando uma moto 0 km. A Center Pisos está na GO 040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Venha para a Center Pisos. Ela cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Atenção, Jardim Goiás e região. Chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça a sua pelo WhatsApp. 6236700019. Entrega rápida e sem taxa. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do Churrasco, seu almoço campeão. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue já. 3091 5050, não tem praga que aguenta. E Seg Médico. Quem vive de esporte sabe. Bom desempenho começa com uma saúde em dia. Por isso eu escolhi o Seg Médico, plano familiar com uma mensalidade maravilhosa. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 62982210068. Seg Médico. Muito bem, 1h17, 128 likes agora, tem que bater 210 nesse primeiro bloco. Então vai sapecando o like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Coloca o Maestro Tim na tela do canal do YouTube, porque, Maestro, chegou o momento da decisão. Para mim, esse é o momento principal do campeonato. Tudo que aconteceu não tinha importância? Claro que não. Você vai fazendo uma construção. A novela ela é feita de vários capítulos. Alguns mais importantes, outros menos. Para mim, a parte dos capítulos de menor importância acabou. Agora são 90 minutos, né, em casa, 90 minutos fora, totalizando 180. Um tropeço, meu amigo, um momento ali de cochilo, faz com que você sofra um gol, perca uma partida, se complique, fique até de fora. Como já aconteceu com o Vila Nova e com o Goiás em 2020, diante da Aparecidense. Ficou de fora também na fase quartas de final. Enfim, Maestro, tem um grande favorito para essas quartas de final? O que você projeta para esse mata-mata? Quem é o time mais forte para você e que tem a maior condição de classificação nas quartas de final do maior campeonato goiano da história? Fala comigo, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você. Um abraço meus amigos Matheus Carvalho, pro nosso Danilo Dias, o Dedê. Grande Dedê, um abraço pro Lucas Lourenço, para todos os amigos aqui da Band News da Feras do Esporte, um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, para mim tem um grande favorito nessas quartas de final, para mim é o Goiás. Líder da competição, time invicto, melhor defesa, tomou apenas um gol, pega o craque, que tem uma tradição grande aqui no futebol goiano, mas o craque é longe de ser o craque de tempos atrás aí, inclusive quando foi campeão goiano. É um time que teve dificuldade, o Goiás teve dificuldade no jogo lá na segunda rodada do Campeonato Goiano, teve, mas de lá pra cá, pra mim, o Goiás evoluiu muito. É um time que tá muito organizado, muito bem treinado, uma equipe equilibrada, uma equipe que tem boas peças de reposição, ainda tem um Lucas Lima pra entrar nesse time aí, então eu vejo que o Goiás vem fazendo um futebol muito atraente, o craque vai ter muita dificuldade. Lógico que tem tudo isso que você falou, e a gente se lembrou aí do Vila sendo eliminado nos quartas de finais para a equipe do Anápolis, o Goiás foi eliminado pelo Goiânia pouco tempo atrás agora também, então já teve essa surpresa. O ano passado, na semifinal, o Atlético perdeu para o Anápolis, onde o Atlético era favorito, então a questão de favoritismo é uma coisa, o jogo é outra, então eu vejo o Goiás como muito favorito. Para mim o Goiás é favorito mesmo nesse primeiro jogo fora de casa, diante do craque de Catalão, lá na cidade de Catalão, só que é um jogo um pouco mais complicado, mas depois decide dentro da Serrinha, ao lado do seu torcedor, onde o Goiás tem mostrado muita força, não é à toa que está invicto na competição. O Vila, para mim, ele é favorito, mas o Vila ainda depende muito da questão de qual vai ser o time do Vila. Quem vai estar em condições de jogar? São muitas lesões. Ontem perdeu o Panhussá, o Anderson Jesus também não terminou o jogo, vai ter a volta de um Pedro Romano, de um Janderson, do Marquinhos Gabriel. Então, para mim, essa situação de lesões no Vila deixa essa disputa um pouco mais equilibrada. É lógico que se recuperar esses jogadores e o Vila entrar com seu time principal, seu time titular ali, a gente poderia dizer assim, é muito favorito também diante do Anápolis, mas nessa situação agora fica esse ponto de interrogação, porque são várias lesões que o Vila está sofrendo nesse início de temporada. E o Atlético, pelo que não está jogando.
O Atlético nessas últimas 2 rodadas jogou muito pouco, né? Deixou muito a desejar. No sábado contra o Goiatuba, um segundo tempo horroroso. Terrível do Atlético. Como foi mal no segundo tempo, foi dominado completamente pela equipe do Goiatuba. Então falta realmente um equilíbrio maior do Atlético. Mostra o Rafael Lacerda fazer esse time crescer. Ainda tem boas peças ali para estrear, tem Bruno José, tem Leandro Vilela, ficou fora o Igor Henrique, é um jogador importante no esquema do Atlético. Então o Atlético diante da Becate, no meu ponto de vista, é favorito, só que vai ser um jogo mais chato, um jogo mais equilibrado, porque a Becate também tem uma boa equipe, uma equipe bem organizada, o time lá de Ouvidor. E a Napolina e Jataiense, eu vejo um equilíbrio muito grande dessas duas equipes. Então, respondendo sua pergunta, Thiago, para mim o Goiás é o maior favorito nessas quartas de final. Perfeito. 1h22 agora, a gente está batendo 146 likes no canal do YouTube. A Like Móvel está pedindo o teu like, gente. Vamos subir isso aqui, vamos bater os 200 agora, vai? Alô, Thiago Moraes, tá ligado com a gente? Paysandu, troféu empatei com o time do Remo. Ficou barato, viu, Thiago? Viu o clássico ontem? O time do Paysandu engoliu, com E maiúsculo, Caps Luque, a equipe do Remo. O time do Remo pra Série A é muito fraco, time horroroso pra Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que pegou uma equipe da Série C e foi engolido. Se o Paysandu ontem joga com 11 até o final, vi do primeiro até o último minuto. Ontem eu vi o jogo, o Repá. Vi um pouquinho do Vila e vi o Repá. O jogo foi às 5 horas da tarde. Vi o primeiro tempo do Vila e depois vi o Repá. Horroroso o time do Remo. E o Paysandu ontem com a vontade, com a gana, com a vontade de vencer, merecia demais a vitória. Teve um jogador expulso, isso acabou complicando, mas ontem o Paysandu merecia muita vitória contra a equipe do Remo. O Remo ontem agradeceu a Deus o empate. E foi uma grande festa, né? Marcelo Soares, Thiago, parabéns pelo programa, vai dar Verdão. Um abraço aqui pro Maurinei Gomes. Vamos ganhar os 2 jogos do craque, lá e aqui. É a tendência, Maurinei, mas jogar em Catalão é complicado, cara. É difícil. Catalão é um estádio complicado. Tanto que o craque não perde pra nenhum time da capital, né? Empata com o Goiás, empata também com a equipe, né, do Atlético, que não joga contra o Vila. 2-0, não jogaram contra o Vila. 2-0, né? Aqui em Goiânia, 0-0 e lá também 0-0 em Catalão. Belchior Batista, vamos Vila! Um abraço pra você, Humberto Carvalho. Craque sempre deu trabalho para o Goiás. E o Guilherme Vargas, esse ano o Goiás será o campeão da Série B e também do Campeonato Goiano. 161 likes, faltando 39. 39, a gente vai bater os 200 agora, hein? Vamos bater os 200 agora. Participe com a gente. Folia de ofertas na Vesa Renault. Renault Duster Intensa MT 2026 a partir de 114.990, com taxa zero em 24 meses com seu usado na troca. Venha para a folia de ofertas e economize de verdade na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para tua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Circuito eletrizante da BID Vitor Motors começou com ofertas que são nota 1000 para você desfilar na avenida. BID King com taxa zero e bônus de até R$10.000 no seu seminovo. Estamos em Goiânia, na Avenida Deputado Abel Cecília e também na cidade de Aparecida, pertinho do Buriti Shopping na Avenida Rio Verde. BID, muito mais folia para você. Dance na cara dos preços altos. Venha para BID Vitória Motors. E é claro, Elo Forte Uniformes. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @Elo Forte Uniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Tem cotação pelo nosso WhatsApp, 62981650131, ou pelo Instagram, @Elo Forte Uniformes. Muito bem, Brasil, 1h24. Cadê o Danilo Dias aí na tela do canal do YouTube? Cracasso, é o momento da verdade, meu filho. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Como diria, né, o nosso amigo que acabou falecendo lá, o Henrique, né, Madeirite. Infelizmente faleceu na sexta-feira. Grande figura brasileira. Infelizmente morreu tanta gente ruim e o Madeirite vai embora. Mas beleza, vida que segue. Deus sabe o que faz. Ele gosta dos bons perto dele. Mas enfim, ô Danilo, quem é o grande favorito para a fase quartas de final do Campeonato Goiano? Você tem Atlético e Abecate. O Atlético, time de chegada. Faz uma primeira fase fraca, mas é um time de chegada. Não dá pra gente desacreditar. O Goiás com uma campanha espetacular, fantástica. Apresentando um futebol irrepreensível. Um time que nesse momento encanta, dentro das condições de um campeonato goiano. E o Vila que tem um ataque fantástico, mas tem um goleiro fraco e uma defesa que falha todo jogo, né? Quem é o grande favorito para a fase quartas de final
do Goianão 2026. Fala pra mim, cracaço. Boa tarde, seu Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Uma semana abençoada também ao Matheus Carvalho, ao ídolo, o maestro Carlos Eduardo, nosso time, e também a todos que nos acompanham aqui na frequência 90.7 na FM, também no nosso canal do YouTube. Muito bom, uma semana abençoada pra cada um de vocês. E vamos juntos nesse debate aqui até às 15 horas. Thiago, pra mim, o favorito é o líder do campeonato, o favorito a passar de fase pra mim é o Goiás, desse quadrangular. Respondendo a sua pergunta, quem é o maior favorito pra mim? Não existe o maior, mas existe uma pontinha de favoritismo para o Goiás. Vejo todos os confrontos onde há muito equilíbrio, onde os times do interior estão crescendo. O Goiás vai enfrentar um time do craque que não é o mesmo que ele enfrentou lá na segunda rodada. Aquele time era do time do Luan Carlos, complicou a vida do Goiás, tudo certo. Só que esse time do Kleber Gaúcho tem 3 jogos, não tomou nenhum gol, fez 4, fez 1 contra a Aparecidense, 3 contra o Centro-Oeste, veio a Goiânia e empatou em 0-0 com o Atlético, empatou exatamente com o Goiás e também em 0-0. É um time que mudou a sua característica. Kleber Gaúcho trouxe um tônico diferente para aqueles jogadores, trouxe um perfume a mais para que eles acreditassem que era possível livrar do rebaixamento e ainda garantir a classificação. Mas nos últimos 11 jogos em Catalão, o Goiás venceu 4, o Craque venceu apenas uma vez, mas um retrospecto de empate ele prepondera, né? São 5 empates entre esses dois times. O Goiás tem o favoritismo porque encontrou equilíbrio, tem um sistema defensivo sólido, o meio-campo, para mim, um dos melhores dos 20 clubes que estão inseridos na Série B, quiçá do Campeonato Goiano. Para mim, o Goiás precisa melhorar um pouquinho a fibra ofensiva em termos de Jajá, em termos de Anselmo Ramon, ser cobrados um pouco mais, eles mesmos se cobrarem de ser aquele poderio letal, aquele momento de decisão, eles estarem mais presentes. Mas eu vejo o Goiás, mesmo enfrentando um time que vem evoluindo, ele é o favorito por ter encontrado mais rapidamente esse equilíbrio do que os outros dois times da capital, Vila Nova e Atlético, que já tomaram 8 gols em 8 rodadas. Então eu vejo o Goiás por ter esse equilíbrio mais cedo, esse treinador muito competente, jogadores que entenderam mais rapidamente a sua forma de trabalhar e o Michel Alves com as contratações assertivas. Para mim o Goiás leva uma ponta de favoritismo nesses confrontos. 1h27 da tarde agora, faltando 18 likes para a primeira meta, hein? Agora faltando 17. Atenção, Brasil, vamos bater agora a meta. Alô, você do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, vai deixando o teu like. Alô, você da FM 90.7, obrigado pela preferência. Você andando nas ruas de Goiânia, obrigado, juízo, cuidado. Alô, você de Aparecida, de Anápolis, alô, você de Bela Vista. Alô, você de Senador Canedo, som da Band News tá bom demais aí, hein? Ontem deu mandado em Senador Canedo, som da Band News pegando, bonito, limpinho, que coisa maravilhosa. Obrigado, família, pela audiência. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp é o 6232726666. Acesse acamargo.com. Venha para a Camargo, há 6 décadas parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Primeira Mão Saga, 48 horas, muito loucas. A Primeira Mão nos dias 20 e 21 de fevereiro tá com troca com troco. É isso mesmo, taxas a partir de 0,99 e 1 ano de seguro e garantia. Venha se enlouquecer com as ofertas da Primeira Mão Saga, dias 20 e 21. Ou escolha antes o carro na página primeiraMãoSaga.com.br. Batemos 200, vamos para 300 agora. Obrigado, amigo ouvinte, você que tá ligado. Cara, põe todo mundo aí na tela que eu quero dar um esculacho em vocês aqui agora. Eu quero esculachar vocês. Vocês estão doidos, gente? Você viu o que você falou, Danilo? O Tinho no medo de dar favoritismo pro Goiás, o Matheus também. Você falou ponta de favoritismo? Sim. Ponta de favoritismo escambau, Danilo. Cuidado. O Goiás é o melhor time do campeonato, o time que mais pontuou, ué. Que medo é esse de dar favoritismo pro Goiás, gente? Mas qual parte você não ouviu? Se o Goiás pega o Vila, hoje ele é favorito. Se o Goiás pega o Atlético, hoje ele é favorito. Vai pegar o Craque, ele é muito favorito. Não tem ponta de favoritismo, não, ué. Mas não sei onde você quer chegar. Que ponta de favoritismo? Ele é muito favorito, então, dentro desse pensamento, você tem que esculachar o Matheus. Pelo amor de Deus, o Matheus que foi o único que não colocou o Goiás como grande favorito. E
o menino aqui do meu lado aqui, o Cracaço, falou que tem uma ponta de favoritismo. Ué, Ponta é a minha orelha aqui, ponta é o meu jogos nariz. equilibrados, mas o Goiás leva Que a jogo ponta de equilibrado, favoritismo. Danilo. O Goiás é Cuidado. muito mais time que o craque, meu filho. Não, isso Daqui Ô, a pouco- Thiago. Pelo amor de Deus, velho. O Goiás ganhou lá, em Catalão? Mas você tá se apegando a um jogo. Não gagueja, só fala. Você tá pegando ganhou, a um jogo. Você tá se apegando a um ganhou jogo. ou não ganhou? Craque é bicampeão Você tá se goiano. apegando a Ganhou um no jogo. Você não vai me responder? O Danilo, a última vez que ele foi campeão goiano, o time jogava. Literalmente. O mas time, inclusive, beleza. perdeu o Presley em 2004. Thiago, beleza, mas eu respondi que o Goiás é favorito O Goiás é muito favorito. O Goiás é muito favorito. Se pegasse o Vila, seria favorito. Se pega o Atlético, é favorito. O Goiás é o melhor time do campeonato, Essa senhor. questão de favoritismo, pelo amor de Deus, essa questão de favoritismo também não dá vitória pra ninguém. Não dá. Mas é Goiás nosso era mais papel aqui favorito falar o contra que o tá Goiânia. Mas acontecendo. pra mim o Goiás é muito favorito. É nosso Pra papel aqui o falar o que tá O Goiás acontecendo. tem time, e por mais que empatou na segunda rodada, e pra mim de lá pra cá foram mais 6 jogos, e o time do Goiás cresceu mais, então o craque teve a oportunidade lá na segunda rodada. Pra mim, até em alguns momentos naquele segundo jogo do campeonato, jogou mais do que o Goiás não teve aquela força ofensiva, só que de lá pra cá o Goiás melhorou o condicionamento físico, o Goiás teve um equilíbrio maior do seu time, continuou com o sistema defensivo muito sólido, tanto que tomou um gol só no campeonato, melhorou sua parte ofensiva, então eu vejo que por isso o Goiás é favorito sim pra vencer, não quer dizer que vai vencer, jogar em Catalão nunca foi fácil, eu falo isso aqui direto, desde quando eu jogava, pra mim o lugar mais complicado de jogar no futebol goiano é em Catalão. E você viu o estado do gramado Sempre ontem? vi. Com todo respeito, no Pesado, sábado? Pesado, cheio de pesado. lama. Cuidado, Thiago, O cuidado. torcedor do filho. craque é Goiás é muito favorito, participado, mas o Goiás é favorito. Favoritismo não entra em campo. Deixa mas eu o Goiás contar uma Tem é coisa. como favorito, não pra dar mim, o é melhor favoritismo time pro do campeonato. Goiás. Pra mim, eu penso O assim. nosso papel aqui, e eu não tô ensinando os senhores a trabalharem porque vocês são os melhores comentaristas do Brasil. A gente tem um timaço de comentaristas aqui. Mas o nosso papel é analisar antes da bola rolar. Sim. É por isso que a gente tem aqui quase 10 horas de programação diária de futebol. A gente tenta aqui levantar temas antes da bola rolar. A gente levanta aqui situações antes do jogo começar. Não tem como, em sã consciência, você falar que o Goiás é favoritinho, é um favorito pequeno contra a equipe do craque. O craque não tem um jogador que entra nesse momento, nem no time reserva do Goiás. O Goiás tem um faturamento 15, 20 vezes maior que o craque. O futebol apresentado pelo Goiás até agora... maior que o Goiatuba. Tudo bem, meu filho, mas é um jogo. Eu tô falando agora de decisão. Põe Atlético e Goiatuba pra jogarem 10 vezes. O Atlético bate 9. Cuidado. Bate 9. Sei não. O Atlético bate 9. Sei não. 9 vezes. Esse Atlético aí, cuidado. Bate, meu filho, que o time do Goiatuba é muito ruim. Ué, o do O Atlético craque de perdeu pro Catalão, time ruim. o craque de Catalão chegou nas quartas de final com qualidade? Chegou, mas o Goiás é o Goiás, é camisa pesada, mas o craque é não tradição. chegou com essa qualidade é toda. time. Até Ele porque, melhorou. Pelo amor ele de terminou Deus, em oitavo. Eu concordo Pelo com o amor Danilo de que o Deus, Kleber, vocês estão com medo, o Kleber hein? Gaúcho chegou lá e conseguiu melhorar, mas Tomou ele nem um gol nos classificou, últimos 3 jogos. ele classificou na última posição. Gente, aqui é o Goiás, vocês não estão falando do Goiânia, não. Mas É o vem cá, Goiás. Mas é o mesmo Goiás que perdeu pro Goiânia nas quartas de final Há dentro de quanto, casa. Danilo? Até ano passado, não, meu filho, foi dois anos. 2024 Ué, mas aí. perdeu, O ué. time é Quem diferente, era o treinador favorito? é diferente. Quem era favorito naquela altura? Não era o Danilo, orçamento não, maior? aí você não tá levando o trem a sério aqui, ué. Lógico que eu tô, Thiago. Qual jogador de 2024, quando o Goiás foi eliminado pelo Goiânia, tá no time nesse momento? Thiago, mas futebol nem sempre o só o favorito Tadeu. vence, o pobre vence do rico, o rico perde pro mais pobre. Futebol é assim, o Isso é Goiás zebra, favorito, Danilo. é o melhor time Isso da é competição. zebra. Mas Isso só é que eu tô zebra. pontuando que é tudo equilibrado. Do outro Tem lado... equilíbrio não, do outro Danilo, o lado Goiás tem é um time que favorito. não tá tomando gol nas mãos do Kleber Gaúcho. É um terreno difícil, você tá pegando um ídolo, o cara teve lá, pô. Então Jogou fala lá que o naquele craque gramado. passa aí. Não Fala tô então que o falando craque isso. passa aí. Tô falando isso. O Goiás é o melhor time da competição, 20 pontos, um gol Sai do tomado. muro, é meu o melhor, filho. mas é uma ponta de favoritismo, tem que Ponta? respeitar. Ô, o time é bicampeão Ô, goiano, o Goiás meu é amigo. favoritaço. Tá bom, ué. O Goiás é favoritaço. O Goiás passa com 2 vitórias. É a tendência, ué. Cuidado, É cuidado. Gente, é o Goiás. Vocês estão vendo o Goiás jogar? Kim, fala pra ele, é fácil jogar lá em Catalão? Não, gente, nunca pelo foi amor fácil de Deus. jogar lá. Mas assim, é tão difícil. Mas falar é que essa o craque questão, é campeão goiano todo ano. essa questão de favoritismo. O craque é campeão goiano aí, todo ano. aí eu vou ter Quando que vai lá, eu vou sofre. ter que concordar, infelizmente, eu vou ter que concordar com você. Pra mim o Goiás Vem tem pro meu time time, pra time. jogar, para ganhar os 2 jogos. É favorito nos dois. Favorito nos 2. Agora, é essa questão que a gente tá falando aqui de favoritismo. Em Catalão não é fácil jogar, o gramado lá é pesado, o Goiás teve dificuldade lá na segunda rodada. Agora, não adianta eu chegar aqui e chutar que o craque vai surpreender. Pra mim pode acontecer, pode, só que Você é matou pequena. a pau, aí é chute. Aí é chute. Eu vejo assim, o Goiás é favorito pra mim, mesmo em Catalão. Pra mim também. Pra mim ele é favorito. E é favorito pra vencer Agora os você 2 tá jogos. mudando a conversinha.
Você tá mudando a conversinha, Danilo? Ponta Não, de você tá favoritismo. regando. Você falou pontinha. Pontinha o caramba. Pontinha é meu nariz, meu filho. Por ter encontrado o equilíbrio mais cedo, Thiago. O Daniel Paulista é melhor Não, treinador. gente, dou conta disso, não. Pra mim, o Goiás, ele tem uma ponta de favoritismo dentre todos os outros jogos. Pra mim, é o único time que tem um favoritismo maior. Porém, é difícil. Você tem que respeitar um craque. Lá em Catalão não é fácil jogar. O Vila Nova é favoritaço contra a equipe do Anápolis. O time do Anápolis é ruim. Pra mim é favorito. O time do Anápolis é ruim. Não, eu vi o jogo contra a Napolina problema ontem. do Vila, O pra Vila mim- tem obrigação de 2 vitórias. Não sei o que pensa o Matheus, mas pra mim o problema do Vila tem sido o Vila. Esses problemas demais de lesão, não tem um entrosamento. Olha o time ontem, começou, deu errado, teve Mas que olha mudar. o ataque do Vila, time. O ataque do Vila é espetacular. Dela O Torre ataque mais do uma Vila. vez, André Luiz pra mim tá jogando muita bola. Olha o meio de campo do o Urso Vila. quando entra, João Vieira, mas o sistema defensivo tem falhado. Ayrton tem falhado muito, daqui a pouco nós vamos falar a mais a respeito do Vila, Thiago. Mas o Vila pra mim tem essa incerteza justamente pela questão de lesões. O Anápolis deu uma melhorada nessa reta final, mas também nada de assustar. É longe de ser o Anápolis do ano passado, tanto que o Vila chegou lá, venceu nessa primeira fase até com certa tranquilidade, mas é a mesma situação. Para mim, o Vila completo, ele tem time para vencer lá, vencer aqui e passar tranquilo. E o atleta também, mas ouvidor. o problema do Vila tem sido essa questão de muitos problemas físicos, muitas lesões. Qual que vai ser o time? Ontem não tinha um lateral direito, não tinha Elias, não tinha Rainer, aí tentou improvisar um E Anderson o Anápolis Jesus. tem? Não, mas eu tô falando que não tem. Mas o time, pra mim, reserva do Vila, ou com muitos problemas, ele encurta esse favoritismo do Vila. Fica 70-30, né, time? Não, fica maior. Eu vi o time do Anápolis jogando, Matheus. Também acho vi. que 4 vezes. Também vi. O time do Anápolis, tirando o Matheus Lagoa e o goleiro Paulinho, que é bom goleiro, tem nada demais. Você vê, o Anápolis nessas time duas do últimas Anápolis rodadas, é comunzaço. ele tava perdendo 2-0 pra Becate, ele buscou o empate lá em Ouvidor, moleza que não da é Becate, fácil. ganhou da Venceu Napolina, que é ontem a fraquíssima. Napolina com certa tranquilidade. Fraquíssimo o time da Napolina. Tem essa questão da rivalidade, a gente viu a confusão, já teve confusão no primeiro jogo, lá no primeiro tempo, o Michel lá, já provocou os já caras. provoca, Mitchells. aquele trem lá, o Michel Mitchells lá. Samuel Mitchells. Samuel Mitchells, Ô, perdão. Thiago, cuidado com esse galo, viu? Então, Ele vem assim, pra mim, crescendo. depende para do com Vila. isso. Vem crescendo O Galo ano passado, que era bom, não deu conta do Vila. Quando viu a camisa do Tigrão, tremeu. O Galo bom, hein? Esse Galo é bom. ruim. O Galo desse ano é ruim. O Galo desse ano é ruim. E o Vila esse ano é mais time do que o do ano passado. Se o Vila tiver um goleiro de verdade, esse Ayrton não é um goleiro de verdade com a camisa do Vila, ok? Com a camisa do Vila. Se o Vila tiver um goleiro de verdade, uma zaga minimamente ajustada, o Tigrão bate no Jonas Duarte e o Tigrão bate aqui em Goiânia. O Galo bom ano passado não deu conta do Serra Dourada. Perdeu o título. O Galo desse ano é ruim, gente. O próprio torcedor tricolor sabe do que eu tô falando aqui. Mas o time ele- do Anápolis é fraco. Melhorou nesses 2 últimos jogos. Tá, Você tem mas que pontuar isso. tem o goleiro Ele que é muito venceu bom. a Napolina com mérito. O time da trocassia Napolina total. é fraco demais, Danilo. Thiago, fraco? Você fala é que o time fraco, classificou na frente, o Anápolis é fraco, meu. classificam 8 de 12. Mas você tá falando que a Napolina É veio aqui em fraca a Goiânia, quase Napolina. ganhou do Vila, que Falha de complicou, não sei defesa o quê. do Vila. O time da Ai, Napolina ai. é fraco. Cuidado, essa O time da Napolina é A fraco. gente tem que olhar esse lado do Vila. É o seguinte, o Vila só não tomou gol contra a Aparecidense e assim, E o bola na Centro-Oeste? trave, e o Centro-Oeste. Mas assim, quanto a Aparecidense ainda sofreu, né? Bola na trave e tudo mais. Então ainda precisa. E essa questão, Thiago, qual vai ser o time do Vila? Qual vai ser o time do Vila Quinta? Vai ter os caras que estavam recuperados, Daqui a mas pouco a gente lesionados? volta nisso. Saíram 2 zagueiros lesionados ontem, então tem toda essa incerteza.